Uma homenagem da Secretaria de Educação a todas as mulheres são caetanenses. Uma classe de guerreiras que lutam por seus direitos, resistem à repressão, combatem os desrespeitos, conquistam o seu espaço, firmando, pois, cada passo na força dos seus conceitos. E mesmo na correria, não perdem a elegância. Não falo da aparência, mas falo da substância, em ser sempre o que quiser. É por isso que a mulher tem suprema relevância. Nunca julgue uma mulher pela roupa, pois vestida, pela cor do seu cabelo, pela saia, se é comprida, nem pelo corpo que tem, pois caráter vai além da forma que é definida. A mulher que é professora, a mulher que é solteira, a mulher mãe de família, a mulher que é blogueira, a mulher que é diarista, a mulher que é motorista, a mulher que é enfermeira. Geradora do amor, mas firme na decisão, de calça, short ou vestido, de salto alto ou pé no chão, nunca julgue uma mulher, nem force o que ela não quer, sim é sim e não é não. A mulher com sua garra conquistou independência, precisa ser respeitada, isenta de violência. Viva o Dia da Mulher, seja assim o que quiser, pois você tem competência. Parabéns a todas as mulheres. Aproveitem o seu dia e continuem com muita garra, muita dedicação e com a certeza, a mulher, ela pode sim ser tudo aquilo que ela quiser. Parabéns, mulher! Eu sou Lorena de Medeiros Santos, sou promotora de justiça na cidade de São Caetano. Gostaria de parabenizar todas as mulheres na presente data, ao tempo em que eu agradeço à Secretaria Municipal de Educação pelo convite que me foi formulado e por estar hoje aqui falando a cada uma de vocês. De início, eu gostaria de fazer um breve relato acerca da nossa deficiência nos movimentos feministas no que tange ao tempo. Muitos de vocês conhecem parte da nossa história e aqui eu vou apenas repetir. A democracia ateniense iniciou-se 500 anos antes de Cristo. E na democracia ateniense, as mulheres já eram excluídas juntamente com os escravos. Então vejam, 500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos essa exclusão por parte daquela democracia. E aí há relatos de que um dos primeiros pontos, primeiros acenos na realidade do movimento feminista relata o ano de 1791 com uma tentativa de voz, de fala, da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Uma tentativa de que, naquela época, as mulheres também tivessem direitos e fossem consideradas cidadãs. Atenção porque vai começar a aula de matemática. Alô pessoal, boa tarde. Um prazer novamente estar com vocês. Sou o professor Antônio de Matemática. Nós iremos estudar uma aula proveitosa hoje, certo? Esteja com o seu material preparado, esteja atento, ok? Vamos lá. Bem, antes de darmos início ao nosso novo conteúdo, iremos verificar de forma rápida e objetiva o gabarito da atividade da aula passada, certo? Espero que vocês tenham aprendido e tenham acertado todas as questões, ok? Então, a primeira questão dizia o seguinte:
sendo A igual a 4 e B igual a menos 6, encontre o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Então, nós, nesse caso, temos 3 questões A, B e C, alternativas, certo? Com a primeira, 3A mais 5B, a segunda, A ao quadrado menos B, e a C, 10AB mais 5A ao quadrado menos 3B, ok? Então, o gabarito está aí do lado, pessoal, então vou salientar a mais importante, que seria a letra C, que diz o seguinte. Então, se temos A valendo 4 e B valendo menos 6, só substituir. Você só ia fazer uma substituição. Como tratamos de expressões numéricas, você só é substituir o valor respectivo de A e B em seus espaços onde estavam as letras A e B. Então, ficou 10 vezes 4 menos 6, mais 5 vezes 4, 2 menos 3, 3 vezes menos 6. Então, o valor final de toda a conta, você pode verificar aí, com uma calculadora, você pode verificar direitinho que deu menos 142, ok? As outras questões ficam a cargo de vocês. A segunda questão se tratava de uma expressão numérica, certo? Uma expressão algébrica, com valor numérico indefinido, porque ela só queria saber o perímetro da questão. Então, se é um quadrilátero, nesse caso é um retângulo, que é um quadrilátero, se é a classificação dos quadriláteros. Então, em seus dois lados respectivos, ele tem 2x, 2x, e na parte da base superior 3y e 3y. Então, o que é que você faz nesse caso do perímetro? Sabemos que, relembrando, perímetro é o contorno de uma figura, mas especificamente para os quadriláteros, como é o caso do retângulo, é a soma dos seus lados, por se tratar de uma figura regular. Ok, pessoal? Então, o valor final do perímetro é 4x mais 6y. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham acertado essa questão. Vamos seguir. Então, tem a terceira questão de simplifica os polinômios. Eu expliquei. Volto a reforçar. O que seria a simplificação dos polinômios? Ou seja, é uma redução. Ok? É uma redução de um polinômio. Se ele tem, um exemplo, na questão A, ele tem 1, 2, 3, 4 partes de um polinômio. Então, qual seria o caso aí? Você reduzir seu polinômio para que ele ficasse o menor possível. Porque todas as simplificações dentro do campo da álgebra trata de você reduzir um polinômio para que ele fique o menor possível. Só isso mesmo, certo? Vamos para 4. Na questão 4, ele estava salientando que deu letra A, B e C, com os valores de expressão algébrica, cada um deles, um exemplo para x menos 2y de letra A. Então, ele pediu em cima disso um cálculo em relação a A mais B, que fala do quesito A. Então, o que você ia fazer, respectivamente, só é substituir onde tem A. Qual o valor de A? X menos 2y. Qual o valor de B? 2x mais y. Então, você só ia somar, no caso aí, ia ficar x menos 2y mais 2x mais y. E o resultado para a alternativa A foi 3x menos y. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham acertado, tenham observado que é a questão da substituição nessa quarta questão, que era muito simples de fazer, ok? Então, vamos continuar agora com o nosso novo conteúdo. Pronto. Então, esse novo conteúdo trata-se de congruência e semelhança de triângulos, certo? Veremos o que é congruência, semelhança em relação aos triângulos que serão estudados à frente, ok? Então, a habilidade que vocês devem desenvolver é demonstrar propriedades de quadriláteros por meio de identificação da congruência de triângulos. Pronto. Antes de mais nada, sempre como é de costume, nós temos que entender o que é semelhança, o que é a congruência em relação aos triângulos. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, dois triângulos são semelhantes quando possuem os ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, de mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Pronto. Você tem que entender isso, que é o principal, que para que haja semelhança entre os triângulos, os ângulos devem ser ordenadamente congruentes, ou seja, eles têm que ter a mesma medida ou o mesmo valor, como vocês queiram falar, ok? E para que seus lados também sejam proporcionais, ok? Vai ficar mais simples e mais claro para vocês mais na frente. Então, vamos prosseguir. Pronto?
Então, a razão em relação à proporcionalidade, ela é típica e muito estudada dentro dos triângulos, que são congruentes. Por quê? Você pode observar essas duas figuras aí, esses dois triângulos. Então, o triângulo maior é chamado triângulo ABC. E seus lados estão descritos pelas mesmas letras, mas só que de forma minúscula, certo? Então, isso é uma nomenclatura, ou seja, uma escrita clássica e básica da matemática para designar os pontos por letras maiúsculas, alfabéticas, e as distâncias, ou seja, os lados, para o caso desse triângulo, para letras minúsculas, certo? E o que é isso aqui dentro do triângulo, professor? São os ângulos. Então, A, B e C, dentro eu tenho ângulos e cada linhazinha dessa vai diferenciar para dizer que esses três ângulos têm uma medida diferente, ok? Mas, no caso, como diz no ponto, considera os triângulos ABC e EFG semelhantes. Então, quando ele afirma isso, que esses dois triângulos são semelhantes, você tem que entender que eles logo são proporcionais, ok? Você, professor, mas a questão aqui no triângulo, ele é bem pequenininho, bem menorzinho, o outro já é maior. Não importa, pessoal. Quando a questão da proporcionalidade já afirma que esses dois triângulos são proporcionais, você tem que tomar isso como verdade, ok? São proporcionais porque eles têm uma razão de crescimento constante. Vou dar um exemplo bem simples. Se esse triângulo maior aqui, o lado AB, que tem a distância C, Czinho, vamos colocar assim, ele tem um tamanho 4, qual seria o respectivo do triângulo menor? Do ponto FG para a medida Ezinho menor. Então, o que eu vou fazer? A razão é de 2, então seria 2 em relação a 4. Então, o aumento de um para outro é de 2, ok? Essa é a razão de crescimento. Por isso que eles são proporcionais. Então, como eu disse que a razão K é a razão de proporcionalidade, como vocês observam aí no slide, ok? Pronto. Os casos de semelhança que acometem esses triângulos, ok? Qual é o primeiro? Primeiro caso de semelhança é o chamado AA, ou seja, ângulo-ângulo, ok? É quando eu possuo um triângulo que ele tem dois ângulos respectivos, um depois do outro. Então, isso que significa essa característica para esse primeiro caso de semelhança, certo? Já nosso segundo caso, ele diz, dois triângulos são semelhantes. Por que caso? Pelo caso LLL. Ou seja, lado, lado, lado. É um triângulo que é semelhante ao outro por possuir as medidas de lado proporcionais, certo? Você pode dizer que é igual? Pode, mas desde que você tome cuidado de afirmar com veemência que eles são iguais. Eles são proporcionais, ok? Já no terceiro caso, diz o seguinte, dois triângulos são semelhantes em que caso? Onde o ângulo congruente, certo? O ângulo tem que ser congruente, ou seja, de mesma medida. Ele é compreendido entre os lados proporcionais. E esse critério é chamado de LAL. Lado, ângulo, lado. Ok? Então, vai ficar mais claro com figuras posteriores que vocês irão observar. Pronto. Os casos de congruência aí de forma representada por desenhos e figuras, certo? Então, o primeiro caso, LAL. Lado, ângulo, lado. Vocês podem observar aí que eu tenho nesse primeiro triângulo, pessoal, o triângulo ABC e o segundo triângulo EFG. Então, esses dois triângulos, você pode observar aqui no quadro, esses dois triângulos possuem uma seguinte característica. Eu vou pegar o primeiro triângulo, certo? O triângulo ABC, só ele mesmo já é o suficiente para você entender esse conceito. Então, ele possui essa risquinha aqui e aqui na parte de cima, significa que ele possui lado, o ângulo e o lado. Por isso, tipicamente, que essa característica para esse triângulo congruente é chamado de LAL. É lado, ângulo, lado. Bem básico de se entender. Então, esses dois triângulos logo são congruentes e proporcionais. Ok? No segundo caso, esse triângulo aí, LLL, lado, lado, lado. Você pode observar que a representação é diferente do primeiro caso, pois eu tenho três riscos
na parte oposta dos dois triângulos, ou seja, CB para o primeiro e GF para o segundo, eu tenho esses três riscos. Significa que esses lados são o quê? São congruentes ou proporcionais, ok? E o lado posterior, que seria AC e EG para o segundo triângulo, eu só tenho uma risca. Então, por esse critério, você já pode observar que os três lados em relação às duas figuras triangulares, logo são o quê? Proporcionais e logo são o quê? Congruentes. Então, sendo congruentes, essa afirmação é verdadeira e essas duas representações é válida para este critério. O terceiro, também é muito falado, que é o critério ALA, certo? Ou simplesmente ALA, ângulo, lado, ângulo. Então, ele diz que dois ângulos congruentes de lado entre os ângulos é congruente. Então, pode observar, na parte superior, eu tenho, no primeiro triângulo, de B a A, no segundo, de E a F. Então, os dois possuem esse risco em cima. Então, está dizendo que essas duas medidas são proporcionais, ou seja, congruentes. Então, você pode observar que, semelhantemente, os dois são praticamente, ok, ó, entre aspas, iguais. Cuidado, certo? São proporcionais, mas é claro que você tem que saber dessa diferença. Então, no quarto critério, é chamado lado, ângulo, ângulo, que ele diz congruente do ângulo adjacente ao lado e congruência do ângulo oposto. Então, essas duas figuras você pode observar de primeira. Não, professor, esses dois triângulos são diferentes. Espera lá. Mesmo que aparentemente eles estejam rotacionados a uma semi-rotação, como acontece aí, o que importa para nós não é a cor, se um triângulo fosse vermelho e outro verde. Não é as letras, certo? Poderia ser outras letras no segundo triângulo. O que importa? Importa o critério de lado, ângulo, ângulo. Isso é o que interessa para nós. Então, você preste atenção que esse critério é simples. Então, ele vai começar pelo lado, o ângulo e o lado respectivo, certo? Então, esse é o critério que nós observamos e esses são os critérios. Pronto. Então, diz o seguinte, isso é uma medida para que nós possamos entender agora em relação ao teorema fundamental da semelhança. Por quê? Não é possível a gente tratar de triângulos congruentes e proporcionais e sem falar de triângulos semelhantes ou coisas semelhantes a isso, certo? Então, diz o seguinte, isso é uma introdução importante. Ele diz que uma reta paralela ao lado de um triângulo intersecta, lembre-se, intersecta é cortar, ok? Os outros dois lados em pontos distintos formam um triângulo que é semelhante ao primeiro, ok? Tá claro até agora? Vamos lá. Ele diz que na figura do triângulo ABC e a reta R é paralela a um lado BC. Vamos ver que triângulo é esse. Pronto, é esse aí. Esse triângulo é o triângulo ABC. Ele possui uma reta que está cortando na parte de cima, ou seja, na parte superior. E esses pontos gerados é o ponto D e E, ambos maiúsculos. Não esqueçam disso, pontos são letras maiúsculas. E esse Rzinho aí é a nossa reta R que está cortando esse triângulo. Então ele diz que é para observar que esses ângulos B e C são congruentes, assim os demais serão congruentes. Aí ele diz ao lado BC, que é a moldura superior para a figura, ou moldura, certo? Então fica claro aí que esse triângulozinho que se formou na parte superior de cima, ele é congruente e é semelhante ao maior, certo? Dá para você observar que tem dois triângulos aí, pessoal. O maior, ABC, e o menorzinho formado pela reta R, que é ADE. Então esses dois são semelhantes, por possuírem também lados proporcionais e ângulos congruentes. Pode observar, o ângulo E é congruente ao ângulo C, porque eles têm dois riscos, certo? Do outro lado, o ângulo D é congruente ao ângulo B, porque tem um risco, ou seja, esse risco significa que esses dois ângulos são congruentes ou semelhantes. A relação métrica é o seguinte, se o triângulo tem um ângulo de 90 graus. Então, eu pergunto para vocês, qual é o único triângulo que possui um ângulo reto? Vocês já ouviram falar disso em sala de aula, com os professores de vocês. Vou reforçar. O ângulo reto ele possui 90 graus. E que triângulo é esse?
Ah, eu sei, vocês sabem, né? Então é o triângulo retângulo. Muito bem, quem acertou está de parabéns. Então veja só, no triângulo abaixo, certo? Que seria a hipotenusa, eu chamo de A. O lado oposto eu chamo de B. E o lado adjacente, ou seja, a base desse triângulo retângulo é C. Então isso dá conseguinte a introdução do teorema fundamental de Pitágoras, certo? Mas nesse caso não vamos alugar no teorema fundamental. Vamos prosseguir e isso vai ficar para uma outra aula. Então temos aí as relações métricas no triângulo retângulo. Então os triângulos possuem um ângulo igual a 90 graus. E eles são chamados triângulos retângulos. Pronto, foi o que eu reforcei agora há pouco. Ok? Então, no triângulo abaixo, o lado A é a hipotenusa, lado B e C são os catetos. Cateto é uma palavra que significa lado, certo? Tem lados menores. Então a hipotenusa é o lado oposto aos lados menores, ok? Seria o lado maior. Ou seria, por definição, ou questões de demonstração matemática e geométrica, de uma forma mais aprofundada, seria a soma de C e B, que são catetos, lados menores, que daria proporcionalmente ao lado da hipotenusa, que nesse caso é A minúsculo, ok? Então, eu tenho aí um exemplo em relação a todo o processo da semelhança de triângulos. Eu vou salientar o seguinte, eu tenho aí AB, ABC, certo? Vou salientar aqui no quadro para vocês observarem melhor. Então, eu tenho essa definição A, B, C, tem esse símbolozinho aqui, certo? Ok? Tenho A, B, H, esse outro símbolo, e eu tenho A, H, C. O que é que significa isso, professor? Significa que o triângulo ABC é proporcional ou semelhante ao triângulo ABH, que é semelhante ou proporcional ao triângulo AHC, certo? Então esse símbolozinho aqui, que seria um tio, certo? Mas usado na matemática, ele significa semelhança, ok? Tá claro? Não esqueçam disso. A simbologia matemática são importantes para adquirir uma linguagem matemática específica, ok? Pronto. Então, a partir de todas essas definições, nós temos as relações métricas, que são vindas de todo o trabalho de semelhança, trabalhando a questão do teorema de Pitágoras, certo? Que nos finais chega a A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Tanto que vocês já viram isso aí. Então, vocês podem acessar esse link em azul aí no documento de vocês e demais links nas referências, que vocês vão direto a um material mais vasto sobre esse assunto. Pronto. Então, já temos aí nossa atividade, certo? Que será enviada para vocês. Tenham calma em relação a isso, não precisa você fazer contas gigantescas, não é necessário. Essas questões são questões de definição, são questões de leitura, basicamente, porque você pode ver, ó, dados os triângulos abaixo, responda. Então, eu tenho dois triângulos, o triângulo em laranja possui um ângulo de 72 graus e um ângulo de 35 graus, certo? E o outro é a mesma coisa. Então, o que acontece? A questão A diz, eles são semelhantes, então ele está perguntando, não é para fazer conta de início, certo? Possa ser que outra questão aconteça isso. Mas essa primeira questão ele diz que, pergunta a você, esses triângulos são semelhantes? Por quais critérios? Então tá aí, já falei para vocês, dei uma dica muito importante, por onde você pode começar a responder e justificar a resposta da questão A. E a B, qual é o ângulo que não aparece nas figuras? Então, lembrando que é um teorema específico da matemática, que diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos, ou seja, os ângulos de dentro de qualquer triângulo, tem que dar 180 graus. Então, qual o valorzinho que está faltando aí para que a soma desses ângulos, dessas duas figuras, dê 180, pessoal? Então, já se ligaram, né? Pronto. A segunda questão é uma questão também de leitura e de compreensão das definições que foram faladas ao longo da aula, pessoal. Certo? Então, vou ler basicamente a primeira
que seria a segunda questão, só para vocês observarem. Então diz que existem alguns procedimentos que podem ser usados para descobrir se dois triângulos são semelhantes sem ter que analisar a proporcionalidade de todos os lados e ao mesmo tempo as medidas de todos os ângulos desses triângulos. A respeito desses casos, assinale a alternativa correta. Você não vai assinalar no jogo do eu acho que é B, eu acho que é C. Não. Analise direitinho, volte os slides posteriores, leia com calma, você vai conseguir acertar qual será a alternativa correta nesse caso, ok, pessoal? E a terceira questão é uma questão para você identificar qual é a razão de crescimento proporcional desse triângulo, que ambos são retângulos, certo? Aí eu coloquei uma dica, usar o teorema de Pitágoras, que tem nos slides anteriores, beleza? Pronto, aqui nossas referências. E muito obrigado, se cuidem, um abraço para vocês. Até mais, valeu!